É feliz quem a Deus se confia. Salmo 1. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato, confiar sempre e totalmente em Deus nos torna mais felizes. E o Salmo nos faz refletir como o ser humano e os seus relacionamentos podem ser frustrados. Que o único pleno em confiança e puro na sua fidelidade é Deus. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, dos versículos 5 a 8, o versículo 5 traz exatamente essa dimensão da confiança. Onde está assim: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Vejamos aqui que Deus não está amaldiçoando ninguém, apenas dizendo que o ser humano ele vai ser maldito a partir do momento que ele estabelece um relacionamento na força da carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Jesus disse muito bem: do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Nós temos que entender que as nossas relações, aquilo que fazemos, não apenas consiste na vida aqui. Nós estamos também construindo uma vida espiritual em comunhão com Deus. Mas a partir do momento que nós não estabelecemos isso enquanto nós estamos nessa caminhada, não haverá tempo ou uma outra oportunidade. No contexto da leitura do profeta Jeremias, devemos entender que era um grande período de grande crise para Judá. O povo de Israel havia se afastado de Deus, colocando sua confiança em alianças políticas, ídolos e na força militar, em vez de confiar na providência divina. E Jeremias, chamado para ser profeta desde jovem, denuncia a infidelidade do povo e anuncia o castigo iminente, a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia. Então vejamos bem, por mais que Israel tentou fazer várias alianças e unicamente depender de suas forças, houve então uma consequência para a infidelidade. E o profeta faz aqui um contraste entre os dois tipos de pessoas. O que confia no homem e se afasta de Deus, simbolizado pelo arbusto seco no deserto, e o que confia no Senhor, comparado a uma árvore frondosa junto às águas. E nos versículos 5 e 6 está assim: que faz da carne mortal seu braço. Confiar apenas na força humana é confiar em algo frágil e passageiro. Ao coração que se afasta do Senhor, o afastamento de Deus é visto como a verdadeira raiz do problema. E podemos ver isso no mundo de hoje. A falta de espiritualidade, a desordem interna, que é uma desordem espiritual, leva às grandes problemáticas da humanidade. E podemos nos perguntar no dia de hoje: onde está a nossa confiança? Será que estamos confiando mais na economia, no governo, no dinheiro ou na tecnologia do que em Deus? Somos como o arbusto ou como a árvore? A aridez espiritual vem quando nos afastamos de Deus, mas quem busca nele sua força permanece firme, mesmo nas crises. E o que significa confiar em Deus na prática? Ter uma vida de oração, buscar a vontade divina e agir conforme os princípios do Evangelho. Não podemos simplesmente recorrer a Deus para nos sentirmos bem ou nos momentos de necessidade. É preciso que a vida, dia após dia, tenha sentido em Deus. E nesse sentido, essa primeira leitura nos chama a atenção para
a confiança e dependência de Deus. Ser como um arbusto seco no deserto é viver na ilusão da autossuficiência e do materialismo. Mas viver como árvore junto às árvores é uma busca constante de se alimentar da graça de Deus, que nos fortalece e nos faz pessoas que dão frutos. E novamente, é preciso nos questionar onde estamos colocando a nossa confiança. E é uma confiança no Deus vivo. E é isso que traz a dimensão da segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 16 ao 20. Onde, no contexto que é estruturada a carta, que é dirigida à comunidade cristã de Corinto, uma cidade grega marcada por diversidade cultural e filosófica. E entre os problemas que Paulo enfrenta, há dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, que é o tema central do capítulo 15. Na mentalidade grega, a ideia de ressurreição era difícil de aceitar. Muitos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E diante disso, Paulo reafirma a ressurreição de Cristo como fundamento essencial da fé. E há um questionamento: como podem alguns dizer que não há ressurreição dos mortos? Se os cristãos aceitam que Cristo ressuscitou, então a ressurreição dos mortos é uma realidade e parte fundamental da fé. E ainda hoje há pessoas que creem apenas na vida material ou espiritualizam essencialmente a fé cristã, sem reconhecer a ressurreição corporal prometida por Deus. E como verdadeiros cristãos, devemos rechaçar a ideia de reencarnação, pois tal possibilidade ela é uma contradição ao conceito de ressurreição. E a reflexão da carta nos traz a dimensão: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não há sentido o próprio sacrifício, não há sentido do resgate. E se Cristo não ressuscita, conforme Paulo diz, a fé cristã é vã e o pecado continua a reinar. Não há esperança, não há sentido em vivermos uma vida diferente. Não há um despertar daquilo que devemos ser diferentes. E o mais complicado e triste nos dias de hoje é que as pessoas querem implementar uma ideia de uma explicação sobre tudo que acontece no universo da fé. Mas esse não é o caminho. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, os versículos 17, 20 ao 26, as bem-aventuranças têm a ver com a misericórdia de Deus, a atenção aos pobres e marginalizados. E no capítulo 6, Jesus apresenta o chamado Sermão da Planície, uma versão do Sermão da Montanha de Mateus, mas com características distintas. Enquanto Lucas enfatiza os pobres e necessitados de maneira concreta, Mateus espiritualizava pobres de espírito. E aqui há um acréscimo aos ais, aos ricos satisfeitos, contrastando com as bem-aventuranças. E nesse sentido, os ais de Jesus são advertências a quem confia nas riquezas, na autossuficiência e no reconhecimento do mundo. Podemos colocar aí um paralelo com a primeira leitura de hoje. Os ais são contra os ricos, que já receberam sua recompensa nesta vida, mas podem perder o reino de Deus. Saciados, aqueles que só vivem para os prazeres terrenos sem buscar Deus. Os que riem agora indicam uma vida de indiferença diante do sofrimento alheio. Os elogiados pelo mundo, assim como os falsos profetas eram bajulados, aqueles que vivem para agradar os outros podem estar longe da verdade. E nesse sentido, a verdadeira felicidade não está na riqueza, nos prazeres passageiros, mas na comunhão com Deus. Voltamos à dinâmica do Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. E quem a Deus se confia tem a sua vida verdadeiramente transformada e entregue à comunhão com Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.